Começaram a valer as mudanças nos financiamentos da Caixa a partir de 1º de novembro. Então nós estamos postando esse vídeo um pouco depois dessa data, fazendo uma análise do mercado, dos motivos e do novo panorama para você que quer oferecer um financiamento imobiliário para um cliente seu. Olá, corretores! Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da F-House. É um prazer ter você aqui e vamos para o assunto que interessa. Se você pega uma roda de amigos, uma roda de familiares seus e você pede para todo mundo abrir o aplicativo do banco, dessas pessoas, praticamente nenhuma ou a grande minoria vai abrir o aplicativo da Caixa. Agora, qual que é o impacto disso nessa mudança do financiamento? A Caixa solta relatórios sobre o seu estado e literalmente o fluxo de caixa da Caixa tem ficado baixo, porque as pessoas estão parando de guardar o seu dinheiro na Caixa. Boa parte dos seus amigos, dos seus conhecidos, devem ter conta no Nubank, conta no Banco Inter, conta nos bancos digitais. E o pessoal que recebia salário, geralmente recebe já nesses bancos, não recebe mais pela Caixa. Então a poupança da Caixa e os produtos financeiros oferecidos pela Caixa têm ficado cada vez mais em desuso. Qual que é a consequência disso? A Caixa tem menos dinheiro guardado para poder emprestar para as outras pessoas, para seus clientes, comprarem imóveis ou consórcio, enfim, para usar esse dinheiro e depois pagar com juros para ela, para que ela consiga também remunerar as pessoas que deixam o dinheiro lá. Mas isso tem acontecido cada vez menos. As pessoas têm optado por outros bancos, até porque outros bancos oferecem rentabilidade e produtos melhores. E isso causa esse impacto da Caixa para não mexer na taxa de juros do financiamento imobiliário, que é o seu grande produto. Acaba que ela tem que fazer mudanças na maneira, nos parâmetros ali essenciais para que o financiamento aconteça. E aí entra numa outra questão, porque se a gente analisar friamente, podemos desencadear uma série de questões aí que também impulsionam para isso. No Brasil, hoje, a grande parte da população que tem capacidade de trabalhar, ela não trabalha registrada, ou seja, ela não tem conta salário. Então ela não tem como levar o seu salário para a Caixa, que é um produto que muitos bancos oferecem, por exemplo. E aí o que acontece? Ou quem trabalha informalmente, ou através de e-mail, com contrato PJ, a pessoa recebe direto no banco que ela já guarda o dinheiro, que muitas vezes essa pessoa não guarda na Caixa. Então tudo isso impactou para que a Caixa conseguisse manter a taxa de juros, mas para você começar um financiamento, existem novos parâmetros. Então a parcela vai mudar? Com certeza um pouco, mas o maior impacto do financiamento está na hora do início do financiamento, está na entrada ali. Vamos falar então sobre o que mudou e depois falamos um pouco sobre quais são as consequências práticas desta mudança. Primeira coisa, o mercado Minha Casa Minha Vida não sofreu mudanças. Então o governo fez, o governo e a Caixa fizeram uma maneira ali de não alterar o Minha Casa Minha Vida. Agora, o que é o Minha Casa Minha Vida? Se você vai comprar o seu primeiro imóvel, Minha Casa Minha Vida vale para você. Agora, se você já teve um terreno no seu nome ou um imóvel que seja, independente do tamanho, já não serve para você mais. Você não consegue financiar no Minha Casa Minha Vida. Outra coisa, imóveis acima de X metros quadrados não funcionam no Minha Casa Minha Vida. Então aquele apartamento de 3 quartos, de 350 a 400 mil reais, aquilo nunca vai ser Minha Casa Minha Vida. É um apartamento de até 60, 70 metros quadrados ali, com tudo, 2 quartos, uma suíte, que é o que cabe. Esse apartamento se enquadra na Minha Casa Minha Vida, então ele continua. Só que temos uma questão. Minha Casa Minha Vida com construção, financiamento de terreno e construção, sofreu mudanças. Então, se você adquirir um imóvel pronto, beleza, não tem mudança nenhuma no Minha Casa Minha Vida. E agora vamos para o SBPE, que é todo tipo de financiamento que não é Minha Casa Minha Vida. No financiamento da SBPE, nós sempre tivemos a tabela SAC e a tabela Price, que estão aqui. A diferença das duas é a seguinte: se o cliente aceitar a tabela SAC, que é um sistema de amortização constante, o preço da parcela dele será sempre constante. Se o cliente optar pela tabela Price, que é onde ele consegue ir pagando o financiamento, no começo a parcela é um pouco mais alta, mas lá no fim do financiamento a parcela vai ser 20% do valor atual, a parcela diminui de valor, tivemos uma mudança relevante. Olha só, antes a Caixa financiava 80% do imóvel, até 80%. O cliente precisava de 20% de entrada
para poder realizar o seu financiamento. Hoje precisa de 30% de entrada, ela financia só 70%, só assim, né? Já é mais da metade. E na tabela Price, que para alguns clientes é melhor, para algumas pessoas é melhor, elas têm condição, porque a parcela vai diminuindo de fato, a Caixa vai financiar até 50% do imóvel, e antes era 70% do imóvel. Outra coisa, o limite de financiamento, de valor total, nós não tínhamos um limite anteriormente. Agora apenas imóveis de 1,5 milhão, de até 1,5 milhão, serão financiados pela Caixa. E agora, qual que é a consequência disso no mercado? Vamos para uma consequência bem objetiva, tá? 10%, na tabela SAC, a Caixa pedia 20% de entrada, agora pede 70%. Na minha cidade, um apartamento de 250 mil reais, que é um apartamento que se enquadra no Minha Casa Minha Vida, com todos os parâmetros corretos, mas a pessoa não é o primeiro imóvel dela, ela vai comprar um outro imóvel, 20% de entrada seria 50 mil reais, certo? Agora, temos mais 10% de entrada. Então, temos um valor a mais que a pessoa vai ter que pagar na entrada ali. E aí, para muita gente que compra o imóvel, esse valor ela vai ter que tirar da documentação. Ela vai ter que esperar até o fim do ano para receber um 13º, para receber alguma coisa. Ela vai ter que esperar juntar um pouco mais de dinheiro. Então, fazendo uma conta linear, no imóvel de 300 mil reais para ficar certo, né, 10%. São 30 mil reais que a pessoa vai precisar a mais para poder financiar. Então, é relevante sim. No imóvel de 250 mil reais, mais 10%, é mais 25 mil reais que a pessoa vai precisar para poder financiar o imóvel. E eu te pergunto, é relevante essa mudança? É muito relevante. E se a pessoa quiser financiar, o cliente quiser financiar na tabela Price, a Caixa vai limitar a 50%. Ou seja, um imóvel que tem um preço bom, que a parcela fica boa, que é um imóvel de 250, 300 mil reais, a pessoa vai ter que ter 150 mil reais, metade do valor, para poder entrar no financiamento na tabela Price. Então, sim, fica mais restrito a uma parcela menor da população que tem capacidade de arcar com essa nova modalidade. Eu, assistindo outros vídeos e lendo mais sobre isso, eu vi um investidor, até recomendo para vocês, um investidor Sardinha, um canal muito bom do YouTube sobre investimentos e finanças. Ele disse que futuramente a probabilidade dos bancos criarem modalidades de empréstimo para a entrada de imóveis é grande. Porque, segundo a Caixa, essa mudança ela é permanente, ela é definitiva, não volta atrás. Precisa de mais recurso para financiar o imóvel? Precisa. Consequentemente, você leva uma parcela relevante da sociedade que impossibilita dela comprar um imóvel, tá? E agora na consequência de imóveis na planta, por exemplo. Em qualquer cidade que você vai, tem uma construtora que faz prédios. E aí ela faz prédios Minha Casa Minha Vida e também ela faz prédios médio padrão, né? 3 quartos, um prédio com apartamento de 3 quartos, por exemplo, que não vai ser caro, né? Vai ser numa faixa ali de 400 mil reais, que antes o pessoal financiava na Caixa bastante. Esse prédio, agora a pessoa, se for financiar, vai ter que pagar 200 mil reais de entrada ou até 70% na tabela SAC. Qual que é o grande problema? Essas construtoras foram avisadas? Elas previram isso antes? Não. Chegou o fim do ano, chegou mais ou menos ali agosto, setembro, essas mudanças foram anunciadas, haviam especulações acerca dessas mudanças, mas as pessoas não foram avisadas antes. Só que os imóveis estão lá para serem vendidos, para serem liquidados. E aí traz essa consequência, porque essas construtoras vão demorar mais para vender esses imóveis. E aí como que elas podem fazer para poder não serem tão prejudicadas? Parcelar a entrada ou diminuir o valor do imóvel. Então, de hoje para daqui a alguns meses, talvez 1 ano e meio, 2 anos, eu espero uma estabilização nos preços dos imóveis. Porque a Caixa ela é responsável pela metade dos financiamentos imobiliários, então é muita coisa. Depois disso, se persistir uma fase ruim, onde as pessoas ainda não estiverem conseguindo comprar imóvel, aí sim a gente vai observar uma queda nos preços dos imóveis. Qual que vai ser o valor dessa queda? Com certeza vai ficar dentro dessa porcentagem que a Caixa financiava e agora não financiava mais. 10%, mais ou menos, 5% que seja. Mas no primeiro momento, no médio prazo, é esperado uma estabilização nos preços.
no longo prazo, a depender de como essa estabilização reagir. Se as pessoas voltarem a comprar, os preços voltam a subir. Se as pessoas não voltarem a comprar, pode continuar estabilizado, vai ter uma estabilização. E as construtoras e os corretores, como vocês podem ajudar os seus clientes? Tentem parcelar a entrada, tentem negociar esse a mais da entrada com o proprietário, com o construtor, que aí sim o cliente final vai sentir menos essa mudança. E se você analisar o seu cliente, se você pedir análise do perfil, da capacidade financeira dele e já ver que nem cabe na tabela atrás, trabalhe apenas com a tabela saque. Basicamente, é esse o panorama, as consequências e os motivos que eu trouxe no começo. Deixa nos comentários se você já perdeu alguma venda, ou o que você achou a respeito dessas mudanças da Caixa, qual que é o seu plano, se às vezes você conseguiu de alguma forma até fazer mais vendas, né, no período pré-mudança, porque você colocou para o seu cliente ali, vai, compra agora antes que as mudanças comecem a valer. Deixa aí nos comentários qual que é a sua visão a respeito disso e estamos disponíveis para conversar com você. E só para deixar uma dica aqui no fim do vídeo, se você é um corretor e você quer escalar os seus negócios, se você quer encaixar a sua empresa hoje num sistema validado, tecnológico e num ecossistema imobiliário, entre em contato com a gente que nós temos a solução certa para você, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.